FUNETEP. O INSS, como autarquia federal, então todas as orientações internas elas são públicas. Se vocês derem um Google, que é o mais fácil, vocês vão achar tranquilamente isso para ler. Mas dentro do site da Previdência, existe um sistema chamado SISLEX. Se você entrar dentro do site previdenciasocial.gov.br, do lado esquerdo vão estar vários links, inclusive link para legislação, onde vocês vão entrar num sistema próprio da União a respeito do consolidado de todas as legislações federais, e aí colocando lá, Instrução Interna, INSS 200, vocês vão ter acesso a essa documentação, assim como a qualquer informação relativa à Previdência Social, antes mesmo da Lei da Transparência Pública, mas reforçado pela Lei da Transparência Pública, qualquer informação que vocês queiram relativas a encaminhamento de solicitação, estado de recurso, tudo isso pode ser solicitado à própria Previdência. Se a recusa em retornar ao trabalho após alta do INSS por decisão do empregado, qual deveria ser a conduta? A súmula 32 do TST fala que presume abandono de emprego se o empregado não voltar ao trabalho decorrido 30 dias após a liberação previdenciária. Claro que configurar abandono de emprego, que é uma causa de dispensa por justa causa, conforme o artigo 482, a linha I da CLT, é complexo. Você tem que mostrar que procurou esse empregado, colocar edital, etc, etc. Mas a saída jurídica possível, inclusive já simulada pelo TST, seria a configuração de abandono de emprego. Bom, eu tenho aqui duas perguntas. Uma é João, médico do trabalho, vai perdoar que eu não entendi aqui o sobrenome, e ele pergunta: se cessar o benefício e o trabalhador recorrer à junta de recurso, posso colocá-lo para trabalhar enquanto aguardo o resultado da junta? Se ele, neste período, apresentar atestado médico acima de 18 dias, o que fazer? Então, o que eu procurei assim na nossa mensagem, primeiro a importância do exame clínico, do diagnóstico de certeza, para ver o que nós podemos melhor orientar o trabalhador, orientar a empresa, que seja uma orientação fortemente fundamentada de patologia e no exame médico, nosso exame médico. Vai depender da empresa, vai depender do perfil de trabalhadores que nós temos. Há empresas onde nós temos uma facilidade em, muitas vezes, não fazer a mudança de função, mas o que eu denomino uma mudança preventiva de atividades. Na verdade, muitas vezes, não se trata de uma mudança de função, mas sim uma mudança preventiva de atividades, onde nós vamos estar atuando na salvaguarda, na proteção da saúde do trabalhador. Mas, naturalmente, isso não pode ser uma regra total. Há casos em que a empresas muitas vezes pequenas, que prestam algum tipo de serviço especializado, muitas vezes ela tem uma única função. E isso já começa a gerar dificuldades, né, nessa mudança preventiva de atividades. Imagina uma empresa que é especializada em, por exemplo, limpar vidros de edifício, né, em trabalho em altura, em grandes fachadas, né, e um trabalhador, a restrição dele é não subir em altura. E imagine, nesse exemplo, uma empresa pequena, onde tem o dono, pode ter talvez uma assistente administrativa, e todo o restante das equipes são os trabalhadores que executam essa atividade específica. Então, não existe uma regra única. Nós devemos sempre procurar a proteção do trabalhador e, com isso, procurar alternativas para poder oferecer alguma mudança temporária, preventiva de atividades. É sempre importante a orientação por escrito à empresa e sempre também a orientação por escrito e assinado, a ciência do trabalhador.
Uma orientação importante que nós trabalhamos muito é o termo de consentimento informado. Uma possibilidade, o próprio Dr. Marcos Mendanha, no seu tema livre, ele colocou um modelo onde o trabalhador pode assinar, onde ele cita a legislação, onde demonstra, né, o papel da perícia médica do INSS, e nós temos que sempre orientar o paciente, e esse termo de consentimento informado, ele acaba sendo muito útil para que nós possamos procurar deixá-lo temporariamente, preventivamente, numa atividade temporária. Mas há casos, realmente, dependendo da empresa, que isso não é possível. A outra pergunta indica, e finalizando essa primeira pergunta, né, casos em que não é possível nenhum tipo de retorno ao trabalho, aí cabe, né, o recurso ao INSS, a forma da gente fundamentar. O outro colega, ele fala sobre o entendimento dele, sobre as atividades periciais de saúde ocupacional que deve convergir e não divergir, e ele fala que se a perícia médica do INSS não considera incapaz, por que o médico do trabalho o considera inapto? Falta-lhe conceitos, não é papel da empresa adaptar, assim deve-se trabalhar com as restrições, adequar o trabalho. E ele pergunta, o Marcelo Brás, né, de Minas Gerais, médico do trabalho, perito judicial, perito trabalhista, apto com restrições é um conceito que falta para o médico do trabalho? Por que dificultar o retorno? Inapto não seria mentira, como já manifestou o Dr. Marcos, não é uma discriminação? Eu vejo assim, são tantas possibilidades que existem em termos de empresas, em termos de atividades ocupacionais, perfis de trabalhadores, que eu não diria, e acredito que não foi a intenção do Dr. Marcos dizer que todo inapto nesses casos é uma mentira, né? Mas nós temos que usar, eu acho que foi muito boa a imagem que mostrou o Dr. João Silvestre sobre aquele remédio escrito bom senso, né? Um bom senso, mas eu volto a reforçar a importância de um exame clínico muito bem fundamentado. Um exame clínico, quando ele é muito bem fundamentado, muito dificilmente ele vai ser questionado, seja em esfera de perícia administrativa, perícia previdenciária, perícia judicial, né? O exame clínico ele tem que ser o mais fundamentado possível para que nós vejamos dentro da empresa que nós trabalhamos qual a melhor opção, né? De se ele está em condição de trabalhar, você tem que retornar para a perícia, fundamentar, entrar em contato. Há casos em que nós entramos em contato diretamente com a perícia do INSS, casos em que nós fazemos um termo de consentimento informado, e ver também situações que são das mais diversas possíveis. Houve um caso desses em que um trabalhador ele trazia insistentes relatórios do médico assistente indicando a mudança de função. E a empresa acabou encaminhando para mudar esse trabalhador de função. E é isso que o trabalhador, que ele ganhava também, ele tinha ganho por produtividade, né, adicional por produtividade, ele tinha alguns ganhos a mais, que ele percebeu que saindo daquela função específica, ele perderia alguns adicionais. E eis que aí ele retornou um relatório médico do mesmo médico assistente, dizendo que estava em condição que poderia, né, voltar ao seu trabalho original. Então, muitas vezes, eu digo isso não com o intuito de criticar o médico assistente, muitas vezes o médico assistente, ele procura no máximo ajudar o seu paciente, ele se solidariza muito com o sofrimento do seu paciente, e muitas vezes ele também não conhece a realidade da empresa, a realidade da perícia médica do INSS. Então, é por isso que nós não podemos ter um critério único engessado, mas devemos, caso a caso, com todas as dificuldades que se apresentam, procurar a melhor solução, tendo em vista a medicina do trabalho como também uma ferramenta de inclusão social, mas fortemente baseado
no nosso exame clínico. Doutor João, como são muitas as perguntas, eu vou pedir para cada palestrante responder uma e ir passando para os outros, porque assim fica mais fácil. Doutor Constantino. Qual a sugestão de conduta feita a um trabalhador que realiza exame de retorno ao trabalho após o indeferimento de PPPR e recursos, sendo que o mesmo apresenta-se com sintomas depressivos, queixoso e sem vontade de trabalhar? O laudo do médico assistente refere incapacidade para o trabalho. Bem, nós não estamos falando aqui que é um outro limbo de qualquer atividade pericial, que é psiquiatria. Acho que a maioria dos médicos que não são psiquiatras tem dificuldade na formação. Tanto que na sociedade aqui em São Paulo de perícias médicas, nós estamos, nesse momento, dando um curso de psiquiatria especificamente para perito, poder avaliar essas questões. A gente sabe que é inconcebível, do ponto de vista médico, psiquiátrico, você ter pessoas com 2 anos, por exemplo, em benefício por causa de uma depressão. Do ponto de vista médico, não dá para se imaginar que uma pessoa que esteja passando por um tratamento não consiga, no máximo 6 meses não estar apto ao trabalho. E isso não é incomum nós pegarmos segurados que vêm reincidentemente trazendo atestados de médicos assistentes que não têm compromisso com o trabalho, muitas vezes o indivíduo tem um compromisso assistencial, ele não tem compromisso com essa questão laborativa, ele não quer discutir com o paciente dele. Isso é uma questão que eu levanto aqui, talvez uma questão até bastante polêmica e ética para se discutir, mas ele não tem esse compromisso muitas vezes. E eu fiz um trabalho na minha gerência, em 2006, nós pegamos benefícios com mais de 2 anos de concessão de CDF e CDM. CDF, os 70% dos casos eram quadros depressivos. Em todos os casos, pela deficiência que o perito tem em psiquiatria, eu peguei 2 psiquiatras que eram peritas do quadro, e elas fizeram a avaliação de 1.670 casos. Desses 1.670 casos, nós tivemos cessação de benefício do ponto de vista psiquiátrico em 90% dos casos. Então, existe realmente uma preocupação do conhecimento, às vezes, de todos nós em relação à psiquiatria, e tendo em vista isso, a própria instituição criou as diretrizes de psiquiatria, de clínica médica, de ortopedia. E não são rígidas, mas pelo menos dão um norte para o médico perito. Agora, você pensar que em 2 anos de benefício por depressão, raro. A gente tem 2 perguntas sobre reabilitação profissional. Uma perguntando como o INSS lida com a reabilitação profissional, no caso específico da construção civil, e quais os critérios do INSS para encaminhar o paciente para a reabilitação. Reabilitação, na verdade, é uma sequela que seja definitiva, que cause uma incapacidade parcial. Então, o processo de reinserção é acompanhado pelo INSS, são feitas reavaliações junto à empresa, o trabalhador esse processo de reinserção. E isso é tudo uma base aí legal, que a gente chama de elegibilidade, para definir quem são esses que serão encaminhados para reabilitação ou não. Então, eu queria convidar vocês, agora às 16h50, na sala 1, vai ter uma mesa só sobre reabilitação e reinserção no trabalho, com alguns palestrantes, inclusive o pessoal que lida com todo o programa de reabilitação direto lá de Brasília, tá? Tem outra pergunta também, que é sobre reabilitação, que eu já vou emendar aqui o assunto, que é, no caso, reabilitação em empresa pública. Então, quando o trabalhador ele é vinculado a uma instituição pública, mas o seu contrato de trabalho é legítimo e ele é reabilitado para outra função. A questão do serviço público é muito complicada, porque diferente da legislação trabalhista da CLT, as pessoas são trabalhadores no serviço público, mas regidos por uma legislação que é para o serviço privado, e isso também cabe em uma mesa só para se discutir. É uma decisão que eu acho que é de âmbito no serviço de função.
no critério de alteração salarial, exercer uma atividade que outras pessoas exercem, mas recebendo um salário maior. Tudo isso tem um espectro aí mais relacionado ao político, que eu acho que seria uma decisão administrativa que o próprio serviço deveria resolver e não o trabalhador ter que correr atrás para tentar se inserir nesse ambiente. Vou dizer aqui as perguntas em... Não estender muito no tempo. Baseado na hierarquia de atestado, caso o médico do trabalho não concorde com o atestado do médico assistente, ele pode optar por não encaminhar o trabalhador ao INSS e considerar apenas os primeiros 15 dias de afastamento, mesmo que isso signifique readaptá-lo temporariamente a uma atividade. A possibilidade de discordância do médico assistente existe, que a gente colocou, mas também pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que permite ao médico do trabalho fazer essa discordância, desde que fundamentada no exame, corroborando com o que o João falou, e falou muito bem, e responsabilizando pelos atos dessa discordância. Isso está na resolução, salvo engano, número 10 ou 20, é uma das duas de 2012 do próprio Conselho Federal de Medicina. Do trabalhador com muitas recomendações, a ponto de impedi-lo de realizar uma atividade profissional satisfatória. Enquanto aguarda-se o pedido de reconsideração ou recurso, como abordar os riscos psicossociais e a possibilidade de desenvolver transtorno de humor ou agravá-lo? A pergunta é ótima, mas não tem resposta, né? Porque a gente entra naquela história de qual risco que a gente quer correr. Tem outro risco aqui também, uma outra opção, deixar ele no limbo trabalhista. É uma opção? É. Mas se colocar ele pode ter transtorno de humor. É escolher risco. Infelizmente, segurança 100% não existe. É ver o que a empresa pode oferecer. Em alguns casos, lá em Goiânia, lá da nossa experiência, até mesmo a possibilidade de deixar o trabalhador em casa recebendo, a gente chegou a aventar. E até essa tem risco do assédio moral, porque o trabalho não é apenas receber, é o convívio social. Então, risco zero, senhores, não tem ainda. Essa possibilidade desconheço. Gostaria que no próximo congresso a realidade seja outra. Bom, a última aqui, que tem outra similar. O paciente comparece um exame de retorno ao trabalho após o pedido de prorrogação indeferido e solicita ao médico do trabalho que o ASO seja emitido como inapto, pois está movendo a ação contra o INSS. Até onde sei, a prerrogativa de dar o apto ou inapto é do médico examinador ou médico do trabalho. O que é pedido do trabalhador, embora a gente não seja insensível às insensíveis às necessidades dele, não é simplesmente, eu quero um apto. Qual que é o sentido da nossa existência se for apenas fazer o que pede? A gente se esvazia muito. Eu até gostaria, rapidamente, falei isso ontem para os alunos da USP, da pós-graduação, ontem, que o sentido a responsabilização maior do médico do trabalho. Uma responsabilização não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Nós estamos virando, de uma forma geral, essa é uma autocrítica, solicitadores de pareceres, encaminhadores, e nós temos cada vez mais esvaziado em nossas prerrogativas. E quanto menos prerrogativas tivermos, menos valorizados também seremos. E quanto mais responsabilidades e atribuições tivermos, mais valorizados também seremos. Então a gente vê, por exemplo, solicitação de pareceres a especialistas cujo próprio médico do trabalho, dentro da sua clínica médica que conhece, já teria total competência de falar não vai. Mas nós estamos saindo da linha de conflito e eu lamento informar, mas medicina do trabalho não é uma especialidade para fazer amigo. Quer fazer amigo, você monta um Facebook para você. Mas muitas vezes a nossa posição tem que ser dura e corajosa. Eu sei que respeitando os limites do bom senso e dos locais que você trabalha e do gerenciamento que você tem. É uma pergunta muito importante da doutora Ana Cláudia,
que ela fala que quando a empresa decide entrar com contestação contra o B91 e o setor jurídico solicita por vezes via e-mail um histórico clínico do colaborador, e aí ela pergunta como fornecer tais informações sem ferir a ética, e realmente nós temos que privilegiar sempre as nossas normas, as nossas éticas e o sigilo médico. Uma opção nesses casos sempre é enviar contestação diretamente para a perícia médica do INSS. Isso é um exemplo importante, as próprias questões que envolvem o CID-F32, transtornos depressivos, onde se entra muitas vezes em questões realmente pessoais do trabalhador. Então, uma opção é enviar diretamente para a perícia. Há uma pergunta que fala como agir se propõe a reabilitação e o perito nega ao empregado, né? Nós pedimos reabilitação e foi negado. Uma outra pergunta, falando de um mecânico automotivo autônomo, fez cirurgia de artrodese lombar por hérnia discal, está em benefício, pede prorrogação e pedir aposentadoria por invalidez. Eu vejo que assim, eu penso que tanto a reabilitação quanto a do INSS, mas eu entendo pessoalmente que para discutir se ele deve estar se ele tem condições de reabilitação ou de aposentadoria, ele deve primeiro estar afastado pela perícia, e é um critério da perícia. Então, e o que nós vemos muitas vezes são pacientes que têm um benefício negado, ou seja, que de acordo com a perícia médica do INSS não foi constatada incapacidade laboral, e há um pedido num relatório médico de aposentadoria por invalidez. Na verdade, eu entendo que aposentadoria e reabilitação são critérios da perícia, e primeiro, o que precisa definir é se ele realmente faz jus ao afastamento ou não. A outra pergunta é sobre quando iremos mudar o entendimento das demais especialidades médicas quanto à competência de afastar o trabalhador. É justamente uma pergunta falando dessas divergências. O médico assistente, ele mantém o afastamento, a perícia nega, o médico do trabalho também, ou é inapto, ou considera apto. Realmente, assim, eu vejo a necessidade feitos de forma muito empírica. Há uma necessidade, eu vejo, de nós procurarmos, e é o nosso objetivo, a CIF, inclusive, ela tem sido uma opção, mas a necessidade que nós temos critérios mais objetivos e evitar o empirismo. Muito das dificuldades que nós estamos vendo aqui, critérios empíricos, e esses critérios fazem que um médico considera que ele tem condição de trabalhar, um outro médico acha que ele tem que ter uma aposentadoria, invalidez, homem, porque são baseados em critérios empíricos. Então, essa necessidade de critérios objetivos é uma necessidade nossa. Outro ponto que sempre eu procuro quando se fala de restrições de atividades laborais, é a importância da empresa, sua responsabilidade relacionada à saúde e segurança do trabalho, oferecer boas condições. Às vezes, no caso da pergunta do colega que fala sobre o mecânico automotivo que fez artrodese, naturalmente ele não vai poder trabalhar em péssimas condições, mas é obrigação de toda empresa oferecer condições ergonômicas. Essa é outra dificuldade que nós temos, mas é o que nós devemos. Medidas preventivas, elas caminhem para frente, de tal forma que um paciente nessas condições, ele esteja apto para a atividade que ele exerce, desde que ergonomicamente protegido. O Renan Moreno, R1 da Santa Casa. De acordo com condutas e normas do DETRAN, o examinado só poderá conduzir veículos automotivos profissionais se não for portador de visão monocular ou convulsão, podendo apenas, após tratamento adequado à convulsão, retornar a dirigir veículos pequenos não profissionais. Como o INSS se comporta perante essas determinações do DETRAN, tendo em vista que já me deparei com casos nesse limbo? Bem, primeiro, eu acho que motorista de ônibus, veículos
profissionais é um problema para a reabilitação, porque é um indivíduo que não é inválido. Segundo, o profissional motorista, ele, via de regra, ele não tem um salário baixo. Você pegar um motorista de ônibus, hoje ele deve ter um salário em torno de R$ 2.500. Você reabilitar o João, não sei qual a experiência que eles têm na centro, mas você reabilitar, por exemplo, esse indivíduo com uma outra função, dificilmente ele vai conseguir chegar, às vezes, no salário de 2.500. E, legalmente, você não pode oferecer uma atividade em que ele ganhe menos do que ele ganhava. Se ele entrou como motorista ganhando, por exemplo, R$ 2.500, ele não pode ser reabilitado a uma função no qual ele vai ganhar metade disso, ou menos que isso. Então, essa é uma dificuldade que a instituição tem, de ofertar alguma coisa que desse uma equivalência salarial para ele. Então, como o INSS vê isso, eu vejo isso como um grande problema para resolver, porque ele não é aposentado. E as questões de convulsão, eu acho também temerário, eu jamais retornaria, mesmo indivíduo compensado, como você fala aqui, de um quadro convulsivo, eu particularmente não cessaria o benefício desse indivíduo, não mandaria ele retornar a essa atividade, porque eventualmente ele pode ter, mesmo tomando medicação. Se ele esqueceu, então, pior ainda. Então, eu acho que é uma dificuldade grande, que eu não sei se o João tem experiência lá na CENTE. Você faz reabilitação lá na CENTE? Não. Mas é a dificuldade, pelo menos na minha gerência, que a gente tem muito caso assim, de retornar esse indivíduo ao trabalho. Às vezes você pede para o indivíduo fazer um trabalho de garagem, mas nem sempre a empresa dá. E às vezes esse indivíduo é mandado embora mesmo. Nós não vamos conseguir responder a todas as perguntas, então vou pedir para que vocês sejam breves e vou passar aqui para o João Silvestre, doutor João Silvestre, depois o Marcos Mendanha. E depois, quem quiser que não foi respondida a pergunta, pode se encaminhar aqui, que eles farão as respostas. Obrigada. Vou fazer um apanhado aqui de várias perguntas que eu tentei encaixar com o mesmo tema, que seria o ato pericial propriamente dito. Então, tem uma pergunta do colega Álvaro Frigério, o Álvaro está por aí, que pergunta se o INSS tem usado a CIF. Então, o colega aqui está perguntando a questão de um quadro de cervicalgia sem alterações e que tem recebido benefícios com frequência. Um outro caso que o colega pergunta a questão do SUS, quando o SUS não dá suporte a doenças crônicas, e o colega Gustavo Locatelli pergunta a questão do médico assistente estar acompanhando o periciando, o médico do trabalho. Então, na verdade, a questão de quadros como a cervicalgia, que é uma doença crônica, mesmo sem os sinais clínicos perceptíveis, se houver no momento do ato pericial subsídios de documentos da avaliação médica que justifiquem ali uma incapacidade, a perícia vai continuar mantendo o benefício. Agora, se for avaliado que houve uma recuperação da capacidade, benefício indeferido, retorno ao trabalho. Muitas vezes isso é influenciado pelo SUS não estar dando um suporte, então, às vezes, faz parte da avaliação pericial a não aderência a tratamento. Se é notado que o benefício é um ganho secundário, então, na perícia, a gente analisa o histórico da doença, na verdade, a história natural da doença, e se é visto uma incompatibilidade de recuperação, infelizmente, não tem muito que se possa fazer. Existe uma discussão sobre um novo modelo pericial, na qual o próprio INSS vai tentar fazer pontes com o SUS, com o Ministério do Trabalho, para que esses gargalos não impactem numa avaliação pericial mais problemática. A questão da CIF, ela não está sendo utilizada para o benefício auxílio-doença, na verdade é utilizado para um benefício que o INSS só operacionaliza, que é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica de Assistência Social. Então a CIF já é utilizada regularmente para esse tipo de benefício. E a gente tem ido em vários eventos onde a discussão da classificação internacional de funcionalidade tem sido proposto como uma possibilidade de minimização desses conflitos entre o segurado e a Previdência. E a questão de o médico assistente estar presente, qualquer pessoa pode estar presente no momento da perícia, além do segurado, se o perito achar necessário. Se o perito achar que as informações que vão ser fornecidas por essa terceira pessoa vão auxiliar a sua avaliação técnica ser o mais próximo do ideal. É lógico,
vou colocar na minha condição como médico, se um colega médico quiser participar porque o segurado me solicitou, eu vou deixar o colega médico participar sem interferir na minha avaliação pericial. Assim como qualquer outra pessoa que queira entrar, é porque entre colegas a gente se entende melhor, né? Mas aí só para ilustrar que não é a presença do colega médico do trabalho que vai fazer com que essa perícia seja modificada ou não. A perícia ela necessita da emissão de um laudo médico pericial, então vão constar no laudo médico pericial o que aconteceu durante a perícia e a documentação que foi entregue. Então, eu acho que mais eficaz do que a figura do médico do trabalho do lado é ter um laudo médico do médico do trabalho que subsidie informações e que ajude o perito a ter a decisão mais próxima do ideal. Só um minuto, doutor Marcos Mendanha. Quero comunicar que haverá Assembleia Geral hoje, às 19 horas, aqui nesse auditório, Celso Furtado. Pode falar. Então, fechando, uma pergunta. O que fazer nos casos em que o médico do trabalho considera o paciente apto com restrições para retornar às atividades, mas o paciente não volta ao trabalho e repetidamente obtém relatórios do médico assistente que o considera inapto e agenda novas perícias no INSS, forçando o limbo trabalhista previdenciário? É considerado abandono de emprego? Rapidamente, em Goiânia nós temos uma empresa para a qual prestamos assessoria e nós sentamos e nessa de avaliar qual que é o menor risco, nós estabelecemos como necessidade, uma vez que a CLT não falou nada sobre isso, foi omissa, de fazer um documento interno, uma normativa interna, que colocasse que a entrega do atestado precisava ocorrer de 48 até 72 horas, se não pelo empregado, por alguém que respondesse por ele, porque às vezes ele está acamado. E atestados com tempo maior do que 5 dias, necessariamente precisavam passar pelo crivo do médico da empresa, necessariamente. Nessa oportunidade, o médico da empresa tinha a opção de concordar ou discordar desse atestado. Ratifico, isso não é ilegal nem antiético. A lei fala que pode, o Conselho Federal de Medicina também. Tá? Quero acreditar que os bons são a maioria, mas existem alguns empregados que realmente usam de alguns subterfúgios, e aí eu não quero entrar na seara da intenção. O fato é que, passou de 5 dias, esse paciente leva, então, esse atestado do médico assistente, e o médico do trabalho, entendendo que ele não tem necessidade de afastamento, esse médico, então, não homologa esse atestado, não valida esse atestado. A falta desse empregado será considerada injustificada. Isso, decorrido 30 dias desse acontecimento, pode, sim, postular-se a possibilidade de abandono de emprego. Obviamente, o que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que alguns estão pensando assim, dá certo. Muitas vezes essas regras são PPRAs, assim, como se fosse. Elas precisam ser individualizadas, porque às vezes o volume é tão grande que se todo mundo com atestado acima de 5 dias tiver que passar pelo médico do trabalho, tem que contratar pelo menos mais 1000 lá dentro. Então, assim, casos e casos, remédio de bom senso em excesso para resolver essa discussão. Muy buenas tardes, permítanme hacer la presentación en castellano. Voy a hacer una presentación referida a cómo están funcionando la implementación de los servicios de seguridad y salud en trabajo en Perú, visto que si bien cierto, esta implementación legal, voy a hablar un poco de vagar para que me puedan entender, ¿sí? Visto que se está comenzando a implementar recién en Perú estos sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, si bien cierto, en minería tenemos más de 40 años de experiencia, en el sector público la exigencia recién se ha dado desde el año 2008, ya que solamente estaban obligados a cumplir la minería, petróleo y algunos sectores económicos. El hecho data desde 1918, el 57, donde fuimos Centro de Capacitación Latinoamericana en Salud Ocupacional. Bueno, este es el que es el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ahora se llama CENSOPAS, y esta es la Catedral de la ciudad de Lima. El tema es de gestión, seguridad y salud en el trabajo en el sector público de Perú, experiencia de implementación, mi nombre y
de las ciudades donde vengo. Comienzo con estas imágenes que datan de la época precolombina, en la que solamente describen el origen del hombre y las actividades económicas a las que en primera instancia estuvo expuesto. En Perú, la población está cerca a los 30 millones de habitantes. De esos 30 millones de habitantes, el 51.6% representa a la población económicamente activa. Estamos hablando de cerca a 16 millones de personas que están entre los 16 y los 60 años de edad. El Perú actualmente está en un crecimiento anual entre 6 y 6.3%, con el índice de desempleo anual que va bajando entre el 0.5 y 0.8% del desempleo. De la población económicamente activa de 16 millones, el 6.3% está supuestamente desempleado. El 54.3% está en el sector informal o está en actividades familiares, empresas familiares. El 29.7% está en la empresa privada, ¿no? Sea de fondos económicos peruanos o internacionales, y el 10% en el sector público. Entonces, en el sector público estaríamos hablando de cerca a 1.600.000 o 2 millones de trabajadores en el sector público. Tenemos, de acuerdo a algunos datos, hasta el 2011, separados por 3 grandes áreas, el área del sector primario, secundario y terciario, representando el área de servicios, el que ocupa entre el 54.6% del año 2009 y el 57.2% de las actividades de servicio que se realizan en Perú. La normativa peruana aplica que funcionen 3 sistemas. Un sistema para actividades económicas no consideradas de alto riesgo y actividades económicas consideradas de alto riesgo. Y otro sistema que funciona con actividades económicas independientes o para los trabajadores informales. Tenemos diferente normativa tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud, además de una norma técnica muy relacionada o similar a la OSAS 18.000, que es la norma técnica peruana 851. Dentro del sector público o en los otros sectores, si nosotros vemos esta imagen, actividades económicas no consideradas de alto riesgo y las de alto riesgo, existen dentro del sector público actividades económicas de alto riesgo y actividades económicas no consideradas de alto riesgo. Esto no es previa evaluación, sino es en base a un listado preexistente. Un listado preexistente que relaciona 70 actividades económicas, las cuales, además de su servicio previsionario de seguridad social que está dirigido para enfermedades y accidentes comunes, que es un aporte entre el empleador y el trabajador aproximadamente de 11%, el empleador para los trabajadores de las actividades económicas de alto riesgo debe aportar entre el 0.8 y 1.8% de la planilla solamente dirigido a enfermedades y accidentes de trabajo. Son 2 bolsas de dinero diferente para las actividades económicas de alto riesgo. En cambio, para las actividades económicas no consideradas de alto riesgo, solamente el aporte a la seguridad social cubre el tema de enfermedades y accidentes de trabajo, tanto comunes como accidentes de trabajo. ¿Okay? La prioridad de nuestra normativa se ha centrado a 3 componentes principales, ya que en la experiencia en minería o en otros sectores habíamos observado algunos inconvenientes. Uno, el respeto del derecho al trabajo de todas las personas sin el afán de discriminar, ya que muchas empresas, principalmente mineras, por ejemplo, ponían como parámetro: en mi empresa no entra nadie con hipoacusia inducida a ruido.
sin considerar de repente que uno de esos trabajadores estaba postulando a un cargo administrativo. Una persona postulaba para contador o para gerente, pero como postulaba a una empresa minera, ya por tener una hipoacusia no era aceptado. Eso era discriminación y está en contra de un derecho constitucional y un derecho humano, obviamente, ¿no? El derecho a la salud, la cual se ha atribuido la responsabilidad directa al empleador sobre los riesgos al que esté expuesto el trabajador. Entonces, el empleador tiene que gestionar todos los riesgos para mantener la salud de la persona. Y el problema bastante que hemos identificado era el tema de la privacidad y confidencialidad de la información. Mucha información clínica era manejada por personal no médico o muchas veces por personal que no es de salud. Asistentes sociales, gerentes de recursos humanos, tenían en la mano historias clínicas, informes y resultados de exámenes de laboratorio, o las secretarias comunicaban, por ejemplo, tal persona, Juan Pérez, ha salido su examen de laboratorio, de su hemograma, o su examen ha salido alterado, por favor tiene que volver a realizarse. Eso es violación de la privacidad reconocida en la Carta de Derechos Humanos y reconocida en la Constitución. Y por consiguiente ha habido demandas ya a empresas y a médicos, ya que el médico tiene los derechos de autor, ¿no?, de la historia clínica y de la aptitud por este tema. Entonces se viene velando que ninguna información clínica del trabajador debe ir al empleador si es que no existe una carta o una carta de consentimiento informado del trabajador. Lo único que va hacia el empleador es la aptitud clínica o psicológica para el puesto de trabajo. Nuestra ley que actualmente rige es esta, que tiene 11 principios o 9 principios, ¿okay? La ley 29783, que responsabiliza tanto al empleador, al trabajador y al Estado en el tema de seguridad de salud en el trabajo, poniendo como consecuencia de que si es que el trabajador tiene varias no conformidades o faltas en razón a seguridad de salud en el trabajo, puede ser causal de despido, obviamente todo eso registrado. Estas son las actividades económicas consideradas de alto riesgo, y entre las cuales están los servicios de salud y los servicios médicos. En un análisis realizado por la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, la cual presido, y la Universidad Cayetano Heredia, del cual soy coordinador de la maestría, evaluamos, si bien cierto, el cumplimiento del sistema de gestión exigido por la ley es que tengan su programa de vigilancia de higiene y su programa de vigilancia médico ocupacional, que haga las veces de evaluación, seguimiento y monitoreo de la evaluación ocupacional, y además del cumplimiento del estudio de línea de base antes de implementar su programa de higiene y salud ocupacional y su programa de control médico ocupacional, ¿no? Había mucha confusión en lo que eran las funciones del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ustedes creo que lo llaman de prevención y medicina de trabajo, ¿okay? Y interferencia de las actividades que realizaba el comité, creo que es el CIPA, ¿no? ¿Sí? El comité. Entonces, acá se ha establecido que el que ejecuta específicamente es el servicio, tanto todo el sistema y el reglamento interno, y el que vigila y facilita el cumplimiento del servicio es el CIPA y el comité, teniendo como piezas fundamentales principalmente el diagnóstico, el reglamento y los programas de vigilancia, tanto de higiene y seguridad como de control médico ocupacional. ¿Qué hemos identificado en la implementación de los servicios de seguridad de salud en el trabajo en los servicios públicos de Perú? La actividad dentro de los servicios públicos de Perú hay los dos tipos de actividades, las de no incluida de alto riesgo y las de alto riesgo. En las actividades no económicas de alto riesgo hemos encontrado
1 millón de trabajadores que todos tienen seguridad social y 400,000 trabajadores con contratos flexibles o precarios que no tienen seguridad social o ellos mismos contratan su seguridad social. Dentro de las actividades económicas de alto riesgo, el 1.01%, 190,000 trabajadores de salud pertenecen al Estado, de los cuales solamente el 15%, un poco más de 20,000 o cerca de 20,000 personas, tienen el seguro complementario de trabajo de riesgo, ese seguro para enfermedades y para accidentes de trabajo. Nuestra otra actividad económica de alto riesgo en el Estado es el área de petróleo, ya que ya no tenemos minas estatales, pero sí tenemos petróleo estatal, en el cual 19,000 personas, o tenemos 19,000 trabajadores, y el 100% de estos trabajadores sí están cubiertos con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Acá la importancia y la prioridad del Estado hacia más sus actividades extractivas que hacia sus trabajadores de salud. Del total de actividades económicas no consideradas de alto riesgo, menos del 1% cuenta con un sistema de servicio de seguridad de salud en el trabajo. De todas las, en todas las empresas y en todas las actividades económicas de alto riesgo, ser solo el 2% que generalmente está representado por el petróleo y parte de salud, cuentan con un sistema de gestión. El resto simplemente no lo tiene. En las dificultades de implementación que hemos identificado está por desconocimiento de las autoridades, desconocimiento de los propios trabajadores, por no considerar la seguridad de salud en el trabajo una prioridad. El Ministerio de Salud no lo tiene como prioridad, la seguridad de salud en el trabajo, y es una gran dificultad. El derecho a la salud de la persona está por debajo del tema salarial. En las plataformas de lucha de los sindicatos no interviene mucho el tema de riesgos ni de salud.